a gente não consegue perceber que às vezes a mão que está sendo estendida para nós, que a chamada de atenção às vezes é uma solução simples que está na nossa frente. E eu quero dizer para nós essa noite, amado, independente de quão intensos sejam os nossos problemas, a gente não pode perder o nosso equilíbrio. A gente não pode perder o nosso equilíbrio. Porque quando a gente perde o nosso equilíbrio, a gente não sabe o que fazer. A gente só olha para a tristeza e não consegue enxergar a solução que às vezes está na nossa cara. E ainda assim, quando a gente perdeu o nosso equilíbrio, quando a gente se sentir desesperado, que isso não nos impeça de pedir ajuda. Porque às vezes a solução é dada entre você e Deus apenas, mas às vezes a solução vem através de alguém. Vem através de um amigo, vem através de um conselho, vem através de uma palavra de uma pessoa que você não tem nem muita afinidade. Às vezes a solução vem na chamada de atenção de alguém. A gente não pode perder o nosso equilíbrio diante das tribulações. E se assim, mesmo assim, não querendo perder, a gente se sentir desesperado, que a gente saiba pedir ajuda. Que a gente saiba pedir socorro a Deus ou a pessoas. Porque, como eu disse, existem palavras que Deus vai dar no secreto. E existem palavras que Deus vai dar pela boca de outros. Pela boca de amigos, próximos ou não. Então, nós não podemos deixar que a tristeza, que a angústia tome o nosso juízo ao ponto da gente não perceber que basta uma ação simples para a solução ser entregue às nossas mãos. Interessante também que, mais uma vez, Maria parece não cogitar a possibilidade que Jesus pode ter saído dali com as suas próprias pernas. Porque na palavra vai dizer que ela diz: eu não sei onde o puseram. Eu não sei onde o colocaram. Ou seja, se ela pensa, se ela está se indagando aonde colocaram, ela não está imaginando que Jesus saiu dali com as próprias pernas. Alguém tirou. E mais uma vez, a tristeza, o luto, faz com que Maria Madalena não cogite nessa possibilidade. Quantos de nós, amados, às vezes ficamos tão debruçados nas nossas reclamações, debruçados nas nossas tristezas, debruçados nas nossas angústias, que a gente não consegue perceber que o Deus a qual nós servimos é o Deus que venceu a morte. O que Ele não pode vencer? A nossa tristeza é pequena comparada a tudo aquilo que o Senhor pode solucionar. E o Senhor não quer, amado, que nós nos acostumemos com o raso. O Senhor quer nos levar a lugares mais profundos. E às vezes estamos sendo prensados e achamos que isso é obra do inimigo. Às vezes quem está te prensando é o próprio Deus. Porque Ele quer trabalhar com você. Ele quer te mostrar que aquilo que você acha que é grande, Ele pode transformar. Ele saiu daquele túmulo, não foi carregado, Ele saiu andando. E é nisso que precisamos crer. Em uma situação ruim, é muito mais cômodo se prostrar. Em uma situação ruim, é muito mais cômodo se colocar numa posição de vítima. De achar que todos estão contra nós, apesar de fazermos o certo. Mas às vezes aquilo que nós achamos que estamos fazendo certo, não é o certo que Deus gostaria que fizéssemos. E a gente precisa ter esse discernimento. Às vezes você não está fazendo errado. Às vezes você está fazendo certo, só não está fazendo a vontade de Deus. São coisas diferentes. Porque quando a gente fala, temos que fazer a vontade de Deus, a gente tende a achar que a vontade de Deus é fazer o certo. Mas é o certo de Deus. E que certo é esse? Não sabemos. Precisamos estar com o nosso coração quebrantado diante da palavra,
Precisamos estar com o coração quebrantado diante daquilo que escutamos aqui no culto. Precisamos estar com o coração quebrantado diante de uma repreensão. E, amados, não é legal receber uma repreensão. No início do meu trajeto com a escola que eu estou, eu vou completar 7 anos nessa escola, era o meu primeiro ano. Eu inventei uma dinâmica de última hora, com todas as turmas. Eu precisava apresentar um tema do festival de poesia. E eu inventei assim, rápido. E aí eu passei a noite toda fazendo uns cartazes. Na época, eram 4 turmas. Eu fiz 10 cartazes para cada turma. Então, no total, eu fiz 40 cartazes. Só que eu fiz com o que eu tinha. Porque eu tive essa ideia, assim, de noite. E aí eu cheguei com os meus 40 cartazes, colei na parede, e aí os alunos gostaram, tal. E um determinado momento, um determinado dia, passado a dinâmica, a diretora chegou e falou assim: Thaís, quem fez esses cartazes? E eu toda boba, né? Fui eu. Porque afinal de contas eu passei praticamente uma noite inteira fazendo 40 cartazes. Falei assim, fui eu. Aí ela, então eu posso puxar a sua orelha. Para quem não sabe, essa diretora, ela foi minha primeira professora. Então a gente tem uma relação de filha e mãe, é quase maternal. Ela, então eu posso puxar a sua orelha. Ela, olha só, as frases que estão nos cartazes estão lindas, mas podia ter um pouco mais de capricho. E, amado, naquele momento, eu fiquei triste. Eu não fiquei feliz, porque eu pensei assim, ela não sabe que eu fiquei uma noite inteira fazendo aqueles 40 cartazes. Ela não sabe que eu tive que inventar 40 frases para botar nesses cartazes. Ela não sabe que eu fiz com o maior empenho e os alunos gostaram. Eu fiquei triste. Eu fui para casa, falei com meu marido, falei com a minha mãe, falei com a minha amiga. Porque eu fiquei triste, fiquei chateada. Me senti injustiçada. Mas no dia seguinte, eu olhei para aqueles cartazes. E eu pensei assim, podia ter ficado melhor. Aqueles cartazes realmente não estavam bons. Não da maneira como o meu superior gostaria. E aí, quando eu fui fazer outra dinâmica com a turma, eu fiz um cartaz para cada turma. Mas eu fiz um cartaz muito bom. E eu chamei ela. Celina, vem cá. Eu falei assim, olha o que eu fiz. Aí ela, nossa, que cartaz bonito. E eu entendi uma coisa com aquilo. Às vezes a gente pode fazer com a melhor da intenção. Mas não é a intenção da nossa autoridade. E a nossa autoridade é Jesus Cristo. Às vezes a gente pode fazer algo, amado, com o coração cheio de gratidão, com a melhor das intenções. Mas se aquela intenção não estiver igual, alinhada com a intenção da nosso superior, não adianta. Por isso precisamos, amado, ter um coração quebrantado diante de Deus. Para que a gente consiga enxergar que aquela prensa não é o inimigo que está dando. Às vezes é o Senhor. Porque Ele nos prepara para receber a vitória. E nós precisamos lembrar disso. Que a preparação para a vitória muitas vezes é dolorosa. Nem sempre, querido, é obra do inimigo. Às vezes é obra de Deus mesmo. Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ensina como Ele quer. E nos ensina da maneira que a gente aprende. Porque tem filho, amada, que o pai basta falar com uma voz mansa que o filho obedece. Tem filho, querido, que o pai precisa gritar, precisa beliscar para ele atender. Deus nos conhece. Às vezes a gente está querendo uma palavra mansa do Senhor, mas não somos filhos que aprendem com palavra mansa. Somos filhos que aprendem com palavras duras. E as palavras duras vão doer. Mas quando é uma palavra que vem do alto, ela dói, mas ela também alivia. É certo?
Isso é certo. Aqui, o coração de Maria Madalena estava tão angustiado, tão desolado, que ela não conseguia perceber que o corpo a qual ela estava indo visitar era o corpo de Deus, do Deus aqui na terra, daquele que poderia sim vencer a morte. Se ele quisesse, poderia sair daquela própria cruz naquele mesmo dia vivo. Mas não era esse o plano inicial do Senhor. Maria Madalena, ela virou para trás.